Olá, abençoados e amados filhos de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, hoje, amanhã e para todo sempre. E como prometi, nós vamos entrar agora no livro de Apocalipse, que na verdade quer dizer revelação. O problema é que o que menos tem nesse livro é revelação, porque é um livro cheio de enigmas, charadas, pegadinhas, né? E que todas as religiões elas tentam interpretar, cada um da sua maneira, e aí vira essa salada que estamos vendo aí, né? Igrejas que estão aí, igrejas que eu falo para você entender, né? Você sabe que isso não são igrejas. São empresas que têm um dono e que usam a palavra de Deus, adulteram a palavra de Deus, enche o povo de mandamentos e doutrinas de homens, né? De não cortar cabelo, de não poder tomar doação de sangue, fazerem votos, sacrifícios, campanhas, né? Dar todo o seu dinheiro, seu carro, sua casa, seu cachorro, seu papagaio, né? Toda essa parafernália que todos nós e o mundo inteiro está vendo dia após dia, sem contar a idolatria, né? Que essas pessoas chamadas evangélicas, católicas, né? Elas têm por esses homens, papas, padres, cardeais, arcebispos, né? Pastores, apóstolos e mais idolatria, que são as bugigangas que eles dão para as pessoas, como óleo ungido, rosa ungida, né? Água benta, né? E outras coisas mais terríveis aí que a gente vê todos os dias aí através de rede de rádio, televisão, internet e por tudo que você pensar e imaginar. Porque são homens maus, enganadores, né? Desviados da verdade, lobos vorazes, cães gulosos, né? Você vê numa pandemia dessas pessoas sofrendo, sem auxílio, sem vacina, sem eira, sem beira, e essa gente não cansa de querer explorar as pessoas, arrancando dízimos, ofertas, né? Sem contar a destruição da mente dessas pessoas, porque elas seguem um falso evangelho, que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, nem tampouco o Senhor Jesus Cristo. Esse Jesus que está sendo pregado há mais de 2000 anos não é o Senhor Jesus. A prova é que não é o Senhor Jesus, que você pode constatar como está a humanidade, totalmente na carne, totalmente na sua natureza carnal, matando, roubando, destruindo uns aos outros, destruindo o meio ambiente, a natureza, né? Inclusive, esse vírus aí, ele foi criado por Deus. Ele tem uma função na natureza. Quem criou o vírus? Foi o diabo? Só faltava agora dizer que o diabo também é um Deus. Porque existe alguma coisa que se criou neste universo ou em qualquer lugar aonde haja vida que não tenha sido Deus que criou? Essa é a pergunta. Assim como Deus criou a cobra, e a cobra tem o veneno, e ela pica uma pessoa, e tira-se o próprio veneno dela e cura a pessoa, faz o soro. É, né? Pois é. Assim como Deus criou os animais, os insetos, né? As bactérias, todas essas coisas, esses vírus, o cupim, a ferrugem, tudo isso foi criado por Deus. O que a gente vê com os olhos físicos e esse mundo aí das bactérias, das moléculas, dessas coisas que a gente não enxerga, que a ciência enxerga, né?
através dos seus equipamentos. Ciência essa que os negacionistas, principalmente aqui no Brasil, está uma febre de negar a ciência e a medicina. Pessoas que estudam justamente essas coisas, né? Então esse vírus ele foi criado. Tem vírus pior do que esse. Esse aí é o pequenininho. Isso aí é o filhote. A humanidade não viu ainda o avô dele, o pai dele, a família deles, né? Esse aí é fraquinho. À vista dos que tem no mundo aí. Eles estão no mundo muito antes do homem. O problema é que houve uma interferência no habitat dele. Não foi feito em laboratório, não foi feito em nada como vivem dizendo por aí. Se fosse feito em laboratório, já teríamos destruído ele. O homem tem capacidade para isso. Mas ele é natural. Ele está naquela música do Raul Seixas, né? Metamorfose ambulante. Ele vai se transformando, né? É um camaleão, né? Por isso que aqui no Brasil ele está ficando forte, porque não se vacina o povo e ele vai tomando outras formas. É um laboratório que está dando forma a ele? Não, é ele mesmo. Entendeu? Então essa conversa que foi o chinês, que foi isso, que foi aquilo, isso é tudo mentira. Isso aí é resultado da destruição do meio ambiente, né? Das queimadas, queimando a Amazônia, nos Estados Unidos, no Brasil, a destruição das matas, das florestas, né? Do meio ambiente, poluição na camada de ozônio, tudo isso está mexendo com a natureza. E as pessoas têm que saber que quem perdoa é Deus, mas a natureza não perdoa não. Se a gente atacar ela, ela dá o troco. Sempre estou dizendo isso aqui. Agora mesmo se soltou uma geleira lá na Antártida, lá, do tamanho do estado de São Paulo. Ela se soltou, uma hora ela vai derreter. Aquela água vai para o mar. Quando começar a subir o nível do mar, aí ficam tudo gritando. É o apocalipse, é o fim do mundo. Ah, quer dizer que a gente destrói a natureza? Porque a natureza ela foi criada e está em harmonia com a gente. Se há uma desarmonia, essa queimada que teve aí no Pantanal, na Amazonas, logo logo teremos que fazer outras vacinas. Porque aquilo ali não vai ficar barato não. Logo logo espécies que estavam ali, vírus, tudo que estava ali, vai começar a vir para as grandes cidades, vai atacar o homem. Então não tem nada de apocalipse, né? Porque se Deus quiser destruir o mundo, Deus não precisa ficar fazendo a conta gota. Ele vem num piscar de olhos e destrói. Né? Ou não? Outro dia um sujeito entrou em casa nos Estados Unidos, tinha um urso dentro da casa dele, foi para cima dele. Por que o urso estava na casa dele? Porque ele destruiu o habitat lá do urso na floresta, foi procurar comida. Ora, você destruiu minha casa, eu venho morar na sua. É como a onça, é como qualquer animal, né? Você está destruindo lá o habitat dele, ele vai atacar o homem, né? De vez em quando aparece aí tubarões aí na beira da praia, comendo perna de gente, de surfista. É porque ele gosta de perna? Não. É porque eles estão lá, com os grandes navios destruindo, matando baleia, matando o alimento do animal. Então Deus fez cada um no seu quadrado. O homem é um ser, quando não tem o conhecimento de Deus, destruidor. É o câncer de pele do planeta Terra, é o homem. Não tem uma criatura mais destruidora do que o homem que não tem conhecimento de Deus. Eles se matam entre eles mesmos. Nós nos matamos entre nós mesmos. O animal mata para comer, para sobreviver. Ali a cadeia alimentar deles. Ele não mata por prazer. Tanto é que você vê aí nesses filmes aí que tem caçada de animal caçando uns aos outros. Quando eles pegam a caça, eles se alimentam ali. Pode passar 1000 caças na frente deles. Ele não sai para matar, ele já está alimentado.
O homem não, ele mata por prazer. Veja a ciência, né? A ciência que é para fazer uma máquina dessa, um ser humano, né? Todo o processo que há, né, biológico para chegar a um ser dessa estrutura, para um chegar assim com um revólver, matar em fração de segundos, né? Você vê toda essa engenharia para criar uma coisa que nem nós, andando, falando, se movendo, né? Aí chega um com a faca, com um revólver, com a agressão, com uma coisa, destrói a vida da pessoa ali. É o corpo físico, né? No caso. Então, dizem que é o Apocalipse. Olha que o fim do mundo, que isso, que aquilo. E na Bíblia Sagrada, assim como tem os falsos profetas de carne e ossos andando por esse mundo, assim também durante os séculos, né, os líderes religiosos vêm mexendo na Bíblia. Tem revisões, você não vê aí muitas Bíblias? Por exemplo, essa aqui, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada por João Ferreira de Almeida. Sozinho? Não. O que é revista? É um grupo de homens religiosos, teólogos, que se sentam em seus porões e aí vão fazer revisões na Bíblia. Vão olhar, vão mudar a linguagem, porque com o tempo vai mudando a linguagem, né? Uma coisa, uma palavra que a pessoa falava no passado, hoje ela fala de outra maneira. Então é nessas revisões que eles tiram uma coisa daqui, põem outra ali, né? E vão mexendo um versículo aqui, outro ali. E em alguns casos, eles até colocam esse livro de Apocalipse, por exemplo, está por inteiro, né? Um livro que foi considerado há muito tempo atrás aí apócrifo, quer dizer, um livro sem validade. E veja como eles são espertos. Eles não colocaram nem no começo e nem no fim. Aliás, nem no meio. Colocaram no fim, para que você não tenha saída, porque ali acabou a Bíblia. Aí, nas últimas palavras, ainda ameaça. Quem não guardar as palavras desse livro receberá as maldições que estão nele. Quer dizer, ameaçando a gente. Porque esse livro, ele não foi, segundo eles, os líderes religiosos, não foi escrito só para aquele povo daquela época, há 2000 anos atrás, que eu creio que nem isso tem. Mas vamos dizer que eles colocaram esse livro há 2000 anos atrás. Eles não ameaçaram só aquelas pessoas. Eles estão nos ameaçando. Esse falso João aqui, que não é João Batista, nem João Evangelista, que andou com Jesus, é um outro João. Esse João aqui apareceu, esse falso João, que é um líder religioso, e eu vou provar para você que ele é um líder religioso, 50 anos depois, por aí, após a morte dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. O que havia eram pessoas que se converteram, que ouviram a palavra do amor e da graça de Deus. Essas pessoas ainda havia, porque foi passando de pai para filho, né? E depois aparece esse João, com esse livro de Apocalipse, enviando essas cartas para a Ásia, para os gentios. Quem foi que Deus chamou para pregar tanto para judeus como para gentios? O que é gentio, irmão? Estrangeiros que não nasceram em Israel. Você que é brasileiro, francês, americano, todos que não nasceram em Israel são considerados gentios, né? E quem é que já havia pregado para os gentios, anunciado a graça de Deus? O apóstolo Paulo. Porventura seria Deus um Deus de confusão? Mandaria o apóstolo Paulo evangelizar
todos aqueles países da Ásia, e depois o próprio Deus enviar um outro sujeito com outro evangelho, com outra palavra, com outra mensagem. Evangelho entre aspas, porque isso aqui não é evangelho. Esse Apocalipse, da primeira letra até o final, ele está totalmente corrompido e vai contra tudo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz por nós há 2000 anos atrás. Esse homem aqui é um líder religioso que estava tentando, como muitos hoje, estava tentando destruir a pregação do verdadeiro evangelho da graça. E detalhe, ele mandou as cartas dele para as igrejas, as 7 igrejas. Mas não está escrito que as pessoas que estavam nessas 7 igrejas aceitaram essa mensagem dele. E não se esqueça, esse homem apareceu 50 anos, 70 anos por aí depois da morte dos apóstolos. E ele deu sorte, porque se ele se encontra com o apóstolo Paulo, se ele se depara com o apóstolo Paulo ou com o apóstolo Pedro, mandando, porque Pedro ainda andou com Paulo 15 dias, né? Ainda aprendeu a graça. Se ele se encontra com o apóstolo Paulo, pregando essas heresias, aí ele ia ver o que era tomar uma aula de graça. Esse cara, esse João, é um psicopata, um líder religioso, um picareta. Que isso, irmão? Quem é você para falar de João? Quem sou eu? Eu sou um filho de Deus, amado, abençoado, pedra viva, luz do mundo, sal da terra, escolhido, herdeiro de Deus para sempre, igualzinho a você que está aí ouvindo essa mensagem. Talvez você não saiba, porque muitos da laia desse aqui é que está lhe ensinando mentiras, como tem o Macedo, Silas Malacheia, Valdemiro Pé de Feijão, Agenor Truque, toda essa gente. É por isso que você deve estar aí perdido, porque você não sabe o que é o Evangelho. E isso aqui, os próprios líderes católicos colocaram para tocar o terror no povo de Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo certa vez disse que o Espírito Santo é quem nos guiaria a toda a verdade. E lá no Velho Testamento, Deus disse: porei as minhas leis em suas mentes. Então, independente de Bíblia, de Alcorão, de qualquer livro de papel, de qualquer mensagem que tenha dentro desse planeta, do globo terrestre, que não estiver em linha com o verdadeiro evangelho, com a palavra de Deus, eu não recebo. Eu posso falar desse João porque ele está me ameaçando com esse livro de Apocalipse. Agora, se você, que se diz um cristão, aceita as ameaças dele, que aqui ele está dando uma de irmão, mas de irmão ele não tem nada. Ele é um irmão. Agora, se você aceita a palavra dele, dada por esses líderes religiosos que adoram esse livro de Apocalipse, porque aí quando você está se amarrando para fazer votos, campanhas, sacrifícios, aí eles começam a tocar o terror com esse Apocalipse. Besta, lago de fogo, inferno, morte eterna, olha aí, tudo contra o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não é um mau caráter como Macedo, Silas Malacheia, que diz uma coisa e depois está dizendo outra. Olha ele aí, estava aí
falando aos quatro ventos para o mundo inteiro que a vacina não presta, que a vacina é isso e aquilo. Está aí se vacinando. É um homem que tem várias faces, várias personalidades. Ainda tem gente que perde o tempo ouvindo essas landainhas do Macedo, pois já sabe que o único objetivo dele é voto, sacrifício, dinheiro. E não se engane, nós não estamos aqui perdendo tempo com você que já ouviu a palavra da graça de Deus, que já viu aqui nos canais de denúncia, as denúncias com provas, com tudo, e você continua aí dentro, cúmplice das obras das trevas, alimentando esse sistema religioso. Não estamos preocupados. Nós vamos estar aqui anunciando a graça de Deus porque tem 8 bilhões de seres humanos na face da Terra. E você pode ter certeza que no meio desses 8 bilhões estão os filhos de Deus, que ouvirão a graça de Deus, receberão o amor e a graça de Deus, o verdadeiro evangelho, e vão ser felizes, vão se libertar desse sistema religioso. Quanto a você que quer continuar seguindo esses homens, lamentavelmente você vai perder a sua vida. Você está salvo, porque o que Jesus fez por você na cruz, você não pode desfazer. O que o Senhor Jesus fez por mim e por você e por todos nós na cruz, ninguém pode anular, nem mesmo você. Você está liberto, perdoado dos seus pecados, salvo para sempre. Você não pode anular isso. Nenhum homem, nenhuma religião, nenhuma criatura viva, nem neste mundo, nem neste universo, em qualquer lugar do nosso universo, nem no mundo físico, invisível, ou em qualquer lugar aonde haja vida, ninguém pode desfazer o que Jesus já fez por você. Você pode não receber a palavra da graça de Deus, anular para você mesmo. Agora você não tem poder para anular o que ele fez por você lá na cruz. O que vai acontecer é que enquanto você estiver vivendo aqui nessa terra, vestido de carne, de um corpo físico, você será um escravo do Macedo, do Silas, de religião, de filosofias religiosas. Não é filosofias essas que vai para a faculdade, não. Essas aí são boas, ajuda o homem a pensar. Filosofias religiosas. Você vai viver guardando o sábado, você vai viver aí como vivem essas pessoas, né? Cheia de mandamentos, de doutrinas de homem. Você não vai ter liberdade. Você vai ter que fazer votos, sacrifícios, campanhas, trabalhar de obreiro, de obreira, de graça, até o dia que você entrar dentro de um caixão e ir lá para o jardim da saudade, para o cemitério. Mas você está salvo. Jesus lhe deu vida. Foi você quem não recebeu, porque preferiu adorar a homens, a glória dos homens, de outro comedor de feijão e arroz igual a você. Um ser criado por Deus igual a você. E que tem sérios indícios, essa gente, de serem filhos da perdição. Filhos da perdição, que foram criados para se perder, para se destruir. Vasos de ira. Anticristos, pessoas que estão contra Jesus, usando a palavra de Deus, adulterando a palavra de Deus, e você seguir essa gente. Jesus disse: pelo fruto conhecereis a árvore. As evidências estão aí. Olha para o fruto desses homens que você vai conhecer quem é a árvore. Né? Olha o fruto deles. Então, se você não receber a graça de Deus,
A culpa não é de Deus. O Evangelho está sendo anunciado para você. Não é esse Evangelho que você está ouvindo há 2000 anos, que você nasceu, cresceu ouvindo, não. Não é esse, não. Esse aqui. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Revelado a quem? A um único homem na face da terra. De Adão até o falso Apocalipse. O apóstolo Paulo. Foi revelado a ele para nos revelar. Então, eu tenho autoridade como filho de Deus para contestar esse João aqui. A João, a Macedo, a Guru, a quem quer que seja na face da terra, que esteja pregando contra o Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, Deus é nosso Pai. Nós não podemos ouvir. Você gostaria de ouvir uma pessoa dando mal informação do seu pai no meio de um monte de gente e você ouvindo a pessoa mentindo, dizendo que o seu pai é isso, que o seu pai é aquilo, aquilo outro, e você calado? Não. Você defenderia. Ô amigo, você está falando isso do meu pai? Ele não é nada disso que você está falando, não. Gente, o meu pai não é nada disso que ele está falando aí. É isso que nós estamos fazendo aqui. Por isso que o mundo está cheio de pessoas descrentes, ateus. Quer dizer, e o ateu faz muito bem em ser ateu. Deus até gosta. Fique aí, meu filho. Não precisa você crer em mim, não. Eu sou seu pai do mesmo jeito. Só não vá para dentro desse sistema religioso evangélico para você não se contaminar. Né? Você pensa que essa multidão que estão aí dentro da Universal, dentro do Valdemir, dessa gente aí, é cristão? Você está enganado. Você está falando com... E eles atacam os ateus. Pelo menos um ateu é sincero. Não, eu não creio. E eles que vivem dizendo que crê, família, pátria e Deus com 2,38 na mão. Você está vendo o que eles estão fazendo aí no Brasil inteiro. Em nome de Jesus. Família, pátria e Deus. Outro dia queriam pegar uma médica aí no hotel, matar a mulher. Né? Crueldade, perversidade, barbaridade. 300 mil mortos. E essas pessoas na internet lutando contra a vacina, lutando, falando mentiras, postando mentiras para as pessoas que não têm informação, não têm nada, acreditar naquelas mentiras, né? Como o outro aí, o Macedo, que vivia falando da vacina, está vacinado. Eu disse a você faz mais de um ano que os primeiros a entrar na fila para criar confusão para se vacinar seria essa gente. Esses políticos, essa gente estão tudo vacinados já. Eles querem que o povo morra. Eles estão preocupados com política. É quem vai ser presidente em 2022. Essa gente está seguindo um homem. Não se engane, essa gente não sabe quem é Jesus. Evangélico fazendo arminha, querendo metralhar não sei quem porque é de outro time, é de outro partido, é não sei o quê. Como se essas pessoas não fossem ser humano. Que o chinês, que o cubano vai para Cuba, vai para Venezuela, comunista, não sei o quê. Como se os venezuelanos não fossem criaturas de Deus, filhos de Deus, os chineses, os americanos, os franceses, as outras pessoas. Por que eles não mandam ir para a Inglaterra? Por que eles não mandam ir para a Rússia? Engraçado, né? Então eles arrumaram alvo, arrumaram pessoas. E são essas pessoas que dizem que são cristãs, que são conservadoras, família, pátria e Deus. Outro dia tinha um com revólver aí dizendo que ia matar o outro aí, em plena televisão aí. Então, essa gente está seguindo a Deus. Os evangélicos foram iludidos pelos líderes deles e agora estão na política, votando em políticos e pior, adorando políticos. E com a Bíblia na mão dentro desses templos dizendo que estão servindo a Deus. Fazendo a obra de Deus. O nome já está dizendo. Obra de Deus.
Se é de Deus, só Ele pode fazer, né? E Ele já fez, muito bem feita, há 2000 anos atrás, destruindo a morte, o pecado, o diabo, e nas suas palavras, nas suas últimas palavras, Ele disse: está consumado. Será que esses líderes religiosos são surdos? O que é consumado? O que é consumado, irmão? Acabado. Está feito. Agora é vida nova. Jesus nos mandou pregar isso. Jesus não mandou salvar a alma de ninguém, nem salvar ninguém de nada. Ele mandou anunciar que Ele já salvou há 2000 anos atrás. É isso que a humanidade precisa saber. Que eles estão perdoados, estão salvos, estão libertos. Aí sim, aí os olhos se abrem, eles passam a conhecer a Deus, o amor de Deus. Então aí a força da carne, da natureza carnal, os desejos de matar, de roubar, de prostituir, os desejos de enganar os outros, de tudo que não presta, da mentira, tudo isso vai perdendo a força na vida dessa pessoa. Aonde essa pessoa chega, ela é luz, ela leva paz, alegria, sossego, tem sempre uma palavra amiga para aqueles que estão necessitando. É isso que o verdadeiro evangelho faz. O verdadeiro evangelho não manda ninguém dar um nó na cueca, levar não sei aonde para desamarrar. Feitiçaria. Pegar rosa ungida, beber água de tratamento, ficar comendo pãozinho com suco de uva, com tubaína, não sei com o que eles... né? Essas falsas ceias que tem por aí. Né? A pessoa conhece a Deus. Pode dar um terremoto, destruir todos esses templos religiosos. Ela continua com Deus. Né? Então, esse João, ele está me ameaçando, dizendo que se eu não guardar, porque quando eu leio a Bíblia, quando eu leio isso aqui, eu não estou pensando nos 8 bilhões de seres humanos que tem no mundo, e milhares de pessoas, nem na minha família, nem em quem está do meu lado. Eu estou lendo. E o Espírito Santo que está dentro de mim está dizendo, tá vendo o que esse homem está falando? Esse mentiroso, esse falso profeta, tá vendo que ele está falando de mim? Aí às vezes eu fico assim, mas por que o Senhor permitiu que isso aqui estivesse? E Deus responde, pois é, meu filho, para você que tem a minha mente, ver que é mentira. Você não está vendo que isso aí é mentira? Eu já falei para você de alguma besta que sai do mar, que sai disso, que sai daquilo? Não. Quando eu estava aqui em carne e ossos, há 2000 anos atrás, eu falei alguma coisa a respeito disso aqui? Não. Então é mentira. Aí a gente vai aprendendo com Deus, tá vendo? Então quando eu leio a Bíblia, eu estou vendo esse sujeito aqui me ameaçando. Eu esqueço. Eu não quero saber da humanidade. Eu estou lendo aqui sozinho a Bíblia. E ele está dizendo para mim que vai ter cavalo preto, cavalo amarelo, que vai ter o selo, que vai ter desgraça, que vai ter anticristo, que vai ter besta. Mas você veja que o malandro, o sujeito é tão... Esse cara aqui, ele conhecia a Bíblia. Ele conhecia os cristãos, talvez andou até no meio dos cristãos, sabia o costume dos cristãos, como eles falavam, tudo isso. Ele fez uma investigação na vida, no comportamento dos cristãos para ver como é que ele ia atacar. Né? Então, esse sujeito aqui, ele está tentando destruir tudo aquilo que já foi dito pelo Senhor Jesus Cristo e cumprido. Não tem nada mais para se cumprir. Jesus disse na cruz, está consumado. Ressuscitou e disse,
Agora, sabe Adão, aquele Adão lá do paraíso? Ele desobedeceu, cometeu um erro tal, mas eu já resolvi tudo isso, está tudo pago, as dívidas estão pagas. Vá por todo o mundo e anuncie essas boas novas para as pessoas. Não é isso? Irmão, o que é evangelho? Procure no Google. Se você não acredita em mim, não acredita em outras pessoas, não tem problema. Procure aí na internet o que significa evangelho. Você vai ver que significa boas novas, boas palavras, boas informações. É isso que Jesus mandou dizer. Que você está liberto, está salvo, perdoado, que você é pedra viva, luz do mundo, sal da terra, mas que vencedor, herdeiro de Deus, amado por Ele, que nada pode separar você do amor dele, nem aqui, nem no além, nem em lugar nenhum. Nem diabo, nem cuca, nem saci pererê, nem cramunhão, nem inimigo, nem homens, nada pode separar você, a mim, do amor de Deus. Aí vem esse picareta com todas essas pragas aqui, dizendo que vai acontecer tudo isso aqui. E se precaver, você tem que se precaver, que o tempo está próximo. É, né? Tô pelando de medo assim, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de moderação e poder. Tá vendo? Jesus disse: seja simples como uma pomba. Olha aí. Mas prudente como uma serpente. Na hora que você lê a Bíblia que vê um sujeito desse falando isso que está aqui, você já sabe que esse pilantra, esse picareta, ele nunca esteve em ilha nenhuma preso, ele nunca teve visão nenhuma, ele nunca teve nada. E 8 bilhões de seres humanos no planeta está com medo desse apocalipse. Tem até cursos, né? PhDs, teólogos, palestras para falar do apocalipse. Porque aquela besta com um rabo assim e 2 chifres assim. É uma besta mesmo. Besta é quem perde tempo com essas histórias do sítio do pica-pau amarelo. Sabe o que é que o nosso apóstolo Paulo chamava essas histórias? Fábulas de velhas caducas, sofismas, fortalezas, ficção. Fizeram até filme outro dia aí, né? O Macedo também fez uma novela, né? Eles adoram, né? Falar de... Hoje, gente, para gostar de ver o mundo se acabar aqui nele. O mundo precisa se acabar. Jesus está voltando e o apocalipse. É? Tem gente que fica orando para o mundo se acabar. Não é o mundo que está mal, não. O mundo está do jeito que Deus fez. Não está melhor porque nós estamos destruindo tudo que lindo que Deus fez para a gente. O problema do mundo é o homem. Essa coisa que tem 2 pernas, 2 braços, uma cabeça, 2 olhos, um nariz, 2 ouvidos, boca, perna. Essas coisas aí se convertendo, acabou o problema do mundo. O homem se convertendo, ele vai amar a Deus, vai amar o seu próximo, vai amar a natureza, o meio ambiente, vai parar de destruir. Simples. Né? Então, nós vamos falar a respeito desse João do Apocalipse, desse picareta, desse falso profeta. Irmão, mas você falou no outro vídeo que ia falar? Não vai falar nessa mensagem? Não. Vamos falar no outro vídeo. Isso aqui é só uma introdução para você entender
né? Já tinha uma aqui no primeiro vídeo, já colocaram aí nos comentários. Oh, tem que ter um encontro com Deus, irmão. Você tem que ter um encontro com Deus. Eu não preciso, irmão, ter um encontro com Deus. Foi Ele que me encontrou. Não somos nós que encontramos a Ele. Eles ficam indignados. Eles querem isso aqui, ó. Querem inferno, querem lago de fogo, querem tudo isso aqui. Se tem uma coisa que crente odeia, é você falar mal do diabo, falar do Apocalipse, principalmente os líderes religiosos. Por quê? Porque isso aqui é a vaca sagrada deles. É com isso aqui que eles ganham dinheiro, tocando o terror em membros jovens, obreiros, evangelistas, simpatizantes e em todo o planeta Terra. Mas nós vamos desmascarar esse impostor, esse picareta, esse líder religioso disfarçado de irmão e de cristão que está escondido aqui no meio da Bíblia, como tem muitos falsos profetas aqui escondidos, e nós vamos desmascarar eles também. Porque nós temos o que? A mente de Cristo. E quem é Cristo? O Senhor. E quem é o Senhor? Deus. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, gente. Se inscreva no canal. E no próximo vídeo, nós já vamos entrar direto aqui no falso livro do Apocalipse e desmascarar esse picareta chamado Joãozinho do Apocalipse. Grande abraço.